Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estou aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Vocês não percebem isso, mas do último vídeo para esse, eu andei tendo uma gripe aí bem severa e também andei tendo uma dor de garganta bem forte. Vocês não percebem isso porque eu estou gravando a série adiantado para a gente gravar a série pro ano inteiro. Então, quando você vê isso, você vai achar que eu gravei isso no outro dia, mas não é verdade. Isso aqui tudo está sendo gravado no dia 9 de fevereiro, para você ver como que as coisas a gente faz adiantado para a gente dar conta de fazer tudo, amém? E estamos aí para mais um vídeo. Hoje vamos ler Lucas capítulo 2, amém? Esse evangelho que ele é maravilhoso, que esse evangelho escrito por um médico que depois também escreve o livro de Atos, amém? Que são livros maravilhosos para a gente ter entendimento das escrituras, amém? E vamos lá, o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficavam tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos do céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado, a circuncisão de Jesus. E completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Lembrando que todos os judeus eram circuncidados, isso fazia parte da tradição judaica e da palavra judaica. E essa questão de circuncidado está lá também no livro de Levítico 12:3, e também como lhe chamava o anjo antes de ser concebido, também está lá no livro de Lucas 1, capítulo 31. Então, a questão da circuncisão também era uma prática normal, normativa, né? Então, sobre todos eles. Por que eles tinham que se circuncidar? Por uma questão de higiene, né? A gente lê o livro de Levítico e a gente lê que o Levítico, ele é um livro sobre higiene. É um livro que trata das questões de higiene corporal, higiene da alimentação, por isso que se proibiam vários alimentos e por isso que naquela época se circuncidava, para ter mais higiene no corpo da criança. Lembrando que isso se aplica ao povo judaico, claro que aos gentios isso não se aplica da mesma forma, mas a gente pode ver os princípios disso, né? Que é você saber se cuidar e tudo mais. E nesse texto aqui nós entendemos até aqui sobre a questão de que a notícia a respeito da vinda de Jesus,
o nascimento de Jesus, isso é algo muito maravilhoso, tá? Isso é algo que tocou o coração de muitas pessoas. Então tinha muita gente torcendo por Jesus e tinha muita gente odiando Jesus. Essa é uma das grandes verdades que a gente vê na história de Cristo. Muita gente torcia por ele e muita gente odiava ele. Principalmente aqueles que se sentiam ameaçados pela presença daquele que era o rei. Lembrando que ele foi saudado como rei, Jesus foi saudado como rei, mas primeiro ele veio fazer a questão espiritual. Primeiro ele veio como um rei espiritual, que vem cuidar das coisas espirituais. Na segunda vinda agora, ele vai vir como um rei não somente espiritual, mas também um rei que vai se assentar em Israel para governar as nações. E ele vai reinar mesmo. Então a gente tem que saber entender todas essas coisas e saber pensar todas essas coisas e se aprofundar nisso, meus irmãos, porque é maravilhoso, cara. É maravilhoso você ver a história de Jesus e como que ele foi perfeito em tudo que ele fez. E todas as coisas que ele fez foram perfeitas diante de Deus. E isso é maravilhoso, meus amigos. A apresentação de Jesus no templo, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lembrando que essa questão de apresentar a criança, hoje a gente vê muito isso nas igrejas, né? O cara é novo, e aí como a gente entende que batismo é para quem crê, então muitas igrejas acabam optando por, enquanto a criança é jovem, apresentar ela diante do Senhor. Mas biblicamente, assim, uma regra bíblica sobre isso seria apresentar o primogênito, né? O primogênito, todo primogênito será consagrado. Isso está lá também no livro de Êxodo 13, 2 ao 12. Então essa questão de apresentar a criança, não dá para colocar isso como uma regra, mas como uma forma de apresentar a pessoa para Jesus mesmo, sabe? Mas não como uma lei obrigatória, porque era uma lei específica para eles também. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, como está escrito em Êxodo 13, do 2 ao 12. Amém? E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso está lá em Levítico 12, 6 ao 8. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu povo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, está lá em Isaías também 42, 6 e também está lá em Isaías 49, 6. Meio que Simeão já deixou claro, luz para os gentios. Então, ainda que Jesus tivesse vindo para os seus, mas ele é luz para todas as nações da terra. E isso é maravilhoso, meus amigos. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O menino Jesus em Nazaré. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré.
crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Passando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, estatura, essa palavra estatura vem de 1 Samuel 2,26 também, que está lá, ó. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Assim como o jovem Samuel também cresceu em estatura e em conhecimento. E Jesus cumpriu tudo aquilo que a lei disse que ele deveria cumprir. Como um jovem judeu, ele foi apresentado, ele foi, aqui como a gente vê aqui no versículo, ele foi apresentado segundo a lei de Moisés, ele foi circuncidado, ele praticou toda a lei de Moisés, né? Todas as coisas que a lei de Moisés dizia. E muitas pessoas já reconheceram que ele era o Salvador. Entre aspas, assim, reconheceram, tipo assim, já sabiam, assim, no seu ser que ele tinha algo especial, entendeu? Mas a questão é que Jesus, ele vai realmente viver o ministério dele lá quando ele tem 30 anos de idade, né? Até então, a gente vê a história de Jesus desde o seu nascimento até os 12 anos de idade, mais ou menos ali, até os 12 anos de idade. Depois a gente só vai ter relatos de Jesus a partir dos 30 anos de idade, quando ele ficou 3 anos e meio aqui na Terra, cumprindo o seu ministério, dos 30 aos 33 anos. Então a gente vê que Jesus se preparou por muitos anos e ele já tinha capacidade de discutir com os doutores da lei quando criança. Então Jesus era um cara simples, mas que já conhecia todas as coisas. Isso mostra as duas faces de Deus. O Jesus que é o verbo que se fez carne, ou seja, Jesus é 100% Deus. E isso mostra para nós outra coisa também. Além de Jesus ser 100% Deus, ele é 100% homem. Ele é 100% Deus, porque ele habitou entre nós como Emmanuel, Deus conosco. Ou seja, ele é 100% Deus, né? Então ele realmente fez tudo conforme Deus queria. Mas ele também é 100% homem. Então ele viveu uma vida simples de homem. Ele se submeteu a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum deles é maior que o outro, mas os três são Deus, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Os três são um, né? Então, que coisa maravilhosa, meus irmãos. A gente vê que o caminho foi preparado e a profecia se cumpriu. Então, tudo aquilo que a gente entende do Espírito Santo, tudo aquilo que a gente entende da parte do Senhor pelo Espírito Santo, ele vai cumprir. Basta nós termos nossos olhos abertos e nossos ouvidos abertos para tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Amém? Então que o Senhor te abençoe. Pai, obrigado por essa pessoa que está assistindo isso aqui. Amanhã vamos ler mais um capítulo de Lucas. Amém?
e vamos crescer no teu conhecimento, Pai, porque as tuas promessas e as tuas palavras são fonte de vida para nossos corações. Glória a Deus. Então que Cristo venha viver em seu coração e em meu coração. Amém? Porque Deus agora habita dentro de nós. Amém? Deus te abençoe. Valeu!